E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui, como sempre, com a Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa. Essa é a questão, o aumento da oferta monetária está numa proporção muito superior ao lastro de produtos e serviços. Exato. Que até aquele Reels que eu fiz no PrimoCast, que eu falei, pô, vamos dar o Banco Central ali, falou, vamos fazer um Pix agora de 1 milhão para todo brasileiro. Aí todo mundo ficou milionário. Aí, só que a oferta de produtos e serviços, elas não mudam no curto prazo. Tem uma restrição de matéria-prima, tem uma restrição de mão de obra, o próprio tempo, o próprio conhecimento e know-how para saber fazer aquilo. Só que tá todo mundo instantaneamente, artificialmente, com poder de compra brutal agora. Sai todo mundo para consumir. O que acontece? Acaba tudo Ah, mas eu quero comprar no exterior porque eu acho legal. Tá bom, aí precisa de moeda estrangeira. O que acontece com a taxa de câmbio? Dispara. Então, a grande questão é essa de você ver a proporção da variação da oferta monetária versus a produção de produtos e serviços. E o grande problema do Brasil, né, nessas reformas monetárias e tudo que isso foi feito, é que, além esse aumento desse gasto público que foi sendo feito, o Léo fala muito bem sobre isso, né? Eu queria até que você comentasse sobre subsídios, essas questões, como isso derruba a produtividade, você impede que a economia tenha um ambiente de negócio que ela possa produzir mais produtos e serviços. Pelo contrário, você cai numa armadilha, gastando mais e gastando mal, que a economia ela fica num patamar, uma armadilha de baixo crescimento, e aí você está aumentando a oferta monetária, mas os produtos e serviços você não consegue aumentar, porque você precisa também de conhecimento e know-how, como eu disse, você precisa de inovações tecnológicas. Como é que você vai ter um ambiente para você ter ganhos de produtividade? Por exemplo, produtividade no Brasil. Teve um grande avanço na economia brasileira quando você teve uma migração da população da zona rural para urbana, principalmente processos de industrialização, e aí passou. A gente teve uma outra chance, que foi o bônus demográfico, que é a parte da população apta a trabalhar. Agora, a gente está num grande desafio, que é o que a população brasileira está envelhecendo. Mudou a pirâmide e o pior dos mundos é a armadilha da renda média, que é o país não estão transando, que é o país filho. que é o país de vocês. A culpa é de vocês. É o país envelhecer. Nossa, também, né? É o país envelhecer sem ter ficado rico, né, Léo? Não, transar a gente tá transando, é que não teve filho. É. Então, a gente tá fazendo parte da... Eu tô fazendo a minha parte. Olha aí, ó. Tá Vai nascer o filho reproduzindo. daqui a Você já reproduziu? Ainda não, mas... Ainda não. Mas É isso. Acho que é uma ideia boa, o governo obrigar as pessoas a terem filhos, né? Talvez. Ei, por bem, manda o quê? Tem que ter 2 filhos. Não, mas ó, se a gente for botar de um jeito muito claro, eu gosto sempre de falar do boi. O boi tá lá no pasto. Aí você quer comprar um bife. Uhum. Aí o cara bota lá, corta o boi, bota o bife pra vender. Aí todo mundo tem dinheiro pra comprar todos os bois. Acaba o boi. Ele não tem como produzir um boi instantaneamente, o boi ainda tem que crescer. Então, não faz sentido, você entende? Essa que é... explica melhor pensa esse exemplo. Ó, pensa se a gente fosse aqui uma economia, aqui, nós 4. E aí cada um tem R$1.000 e aqui tem esses bens que a gente transaciona. E a gente consegue produzir bens. Se a gente não produziu nada, e agora falou, ó, chega alguém de fora, fala, ó, eu vou dar mais R$1.000 para cada um. E a gente vai continuar transacionando os bens. Como você vai ter mais dinheiro, você vai oferecer mais nessa água, você vai oferecer mais no café, porque agora... Quem dá mais, né? Mas não foi produzido nada a mais, né? Agora, se você consegue produzir mais do que essa expansão monetária que a gente tá falando, imagina que a gente conseguiu produzir muito mais coisa agora, tem muito mais garrafa de água e tal, mas a mesma quantidade de moeda, ou menos do que se aumentou, então os preços iam ter uma deflação, né? Ou não ia ter essa inflação toda. Eu lembrei do exemplo do álcool em gel que o Bruno gosta de usar na história, durante a pandemia. Exato. No início ficou caro porque tinha pouco álcool em gel. Aí deu tempo, o pessoal produziu mais álcool em gel e aí ele foi baixando o preço até virar um preço porque o justo. Preço, e acho legal isso falar, o preço na economia é a coisa mais importante de todas. Ele é o mensageiro. Ele vai te falar se a demanda por aquilo está aumentando ou se a oferta está aumentando, está diminuindo. Então, o que aconteceu na pandemia? Era isso, você tinha álcool em gel. Daí, o preço começou a aumentar, né? Por quê? Porque as pessoas estavam demandando mais do dia para a noite e a oferta estava praticamente igual, porque não deu tempo de produzirem mais. Aí, o que as pessoas que bem intencionadas... Não, o governo bem intencionado fala... Precisamos congelar o preço. É a pior coisa que ele pode fazer, porque você está matando o mensageiro na economia. Exatamente. Porque quando você deixa o preço subir, o que acontece? O empresário fala, pô, mas eu tinha uma margem de lucro, então eu vou ampliar minha fábrica agora, eu vou construir mais fábricas. E daí você consegue aumentar a oferta, até que num ponto você vai igualando de novo a oferta e a demanda. A pior coisa era o governo falar, não, vai manter o mesmo preço.
porque aí você não ia conseguir expandir a sua produção. Então, o preço é o mensageiro da economia. Toda vez que alguém quer controlar, vamos congelar e tal, você está matando o mensageiro da economia. Eu vou dar um outro exemplo. Na greve dos caminhoneiros, com o Temer, que agora já teve tanta, né? Mas com o Temer, tem que falar qual. E vai ter mais ano que vem, com certeza. Com o Temer, o que acontece? Disparou a gasolina. Aí, o que ele está falando para as pessoas, o preço da gasolina alto? Olha, se você quiser fazer as suas mesmas coisas, você vai pagar mais caro. Então, eu sugiro você arrumar outras formas. Aí, o cara que ia de carro, já não vai de carro, vai de bicicleta, ou ele pega uma carona. Então, as pessoas estão pegando bem substitutos e aí mudando o padrão dela. Então, aí cai a demanda. Então, o preço cai um pouquinho mais. E por que é bom deixar ele alto às vezes, apesar das pessoas acharem que não? Porque, por exemplo, imagina que você precisa operar o coração em Barretos, por exemplo. Você ainda vai pagar mais caro, mas vai ter. Só que o cara que queria para atividade simples não vai abrir um pouco mão. Agora, se a gente congela o preço, o que acontece? Todo mundo continua usando normal, ninguém muda nem nada, aí você precisa ir lá operar o coração, não tem, acabou a gasolina, né? Então nunca é bom.